Muitas pessoas, assim como eu, não acreditam no sistema eleitoral brasileiro e por isso muitas pessoas dizem que não adianta votar e talvez muitas delas nem vão votar nesse ano de 2026 para a presidência, acreditando que assim como em 2022 não adianta escolher o candidato. Mas em 2022 houve uma coisa que mudou as eleições, que foi a interferência direta dos Estados Unidos de Joe Biden junto com a USAID nas eleições brasileiras. E eu venho falando há muito tempo para essas pessoas que não acreditam no sistema eleitoral brasileiro. O que sempre regeu a democracia no Brasil foram forças externas. A vida toda foi assim. Governa o Brasil quem o sistema externo, não aqui o sistema do Brasil, o sistema externo desejar. Pois bem, assim foi em 2022 e agora assim será em 2026, só que com uma diferença muito importante. Em 2022, nós tínhamos o comunista frouxo gagá Joe Biden nos Estados Unidos. E agora nós temos Donald Trump interferindo e influenciando todas as eleições nas Américas. E aqui no Brasil não será diferente, pois, como eu sempre venho falando, para destruir o Foro de São Paulo por completo, precisa destruir a base mais forte do Foro de São Paulo, que é o PT do Lula. E Donald Trump tentará fazer de tudo para que isso aconteça, como mostra essa notícia aqui, ó. Censura de Moraes pode afetar eleições de 2026, diz relatório dos Estados Unidos. A censura do Moraes afetou as eleições de 2022, afetou as eleições municipais em São Paulo de 2024. Ele derrubou o X, ele derrubou a plataforma inteira do Elon Musk para barrar o Pablo Marçal. Daí passou o primeiro turno e o Pablo Marçal não foi para o segundo turno, ele foi lá e liberou o X. Derrubou todas as contas do Pablo Marçal. Se isso não é uma interferência direta, tem que ser muito otário, ou muito corrupto, ou muito canalha, para achar que não é. E os Estados Unidos, ele só precisa fazer o trâmite, papelada, porque eles já têm a certeza de como funcionam as coisas aqui no Brasil com esse narco-estado, que envolve presidente, ministros do STF, ligações diretas com o PCC, Comando Vermelho, Hezbollah. Donald Trump sabe de tudo isso, mas ele precisa do trâmite, precisa fazer tudo direitinho. Relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos também acusa Alexandre de Moraes de violar liberdade de expressão em solo americano, porque ele está censurando os que estão lá nos Estados Unidos, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, que está com mandato de prisão. Eduardo Bolsonaro está com mandato de prisão pelo quê? Por insurgir contra a pátria? Que pátria? Esse narco-estado? Então vai ter que prender metade da população. Um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos acusa o ministro Alexandre de Moraes, aquele que está sendo investigado por causa de 129 milhões do Banco Master, enfim. Acusa o ministro Alexandre de Moraes de atacar o direito à liberdade de expressão naquele país. E mais, decisões de Moraes promoveriam campanhas de censura e lawfare que atingem o cerne da democracia brasileira, afetando as eleições de 2026. Lembra que eles falavam sempre democracia, vamos defender a democracia. Democracia deles, democracia para roubar, democracia para não serem investigados, liquidando de vez com a CPI do INSS. É essa democracia que esses corruptos bandidos defendem. Agora saiu aí que o Alexandre de Moraes viajou no avião do Vorcaro. Ele disse que não. Continuando aqui, ó. Para o Comitê Judiciário, comandado atualmente pelo Partido Republicano, a campanha de censura e lawfare do ministro Alexandre de Moraes atinge o cerne da democracia brasileira e ameaça a liberdade de expressão nos Estados Unidos. O texto cita o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, atualmente vivendo nos Estados Unidos,
e em um dos seus irmãos, o senador Flávio Bolsonaro, atual pré-candidato do PL à presidência da República. As ordens de censura e lawfare conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem prejudicar significativamente sua capacidade de expressar online sobre temas de interesses públicos nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, diz o trecho. Por meio de intimação na Justiça dos Estados Unidos, o Comitê Judiciário obtém cópias de ordens de Alexandre de Moraes e de outros órgãos da Justiça brasileira a empresas de redes sociais dos Estados Unidos, determinando a remoção de postagens e suspensão de contas. Enfim, a gente já sabe tudo o que está acontecendo e é mais do mesmo, mas como eu já disse, é necessário um trâmite completo dos papéis, para não falar que o Donald Trump está se intrometendo na soberania do país. Assim como eles falam que está se intrometendo na soberania do Irã. O Irã é aquele que joga ácido nas mulheres, que executa a sua própria população, mais de 40 mil pessoas executadas pelo regime. Então, os Estados Unidos fazem o Trump para mostrar, ó, está acontecendo isso. E como ele disse ali, ó, censura e derrubadas de plataforma. O Alexandre de Moraes simplesmente derrubou a plataforma X, que é do cara mais rico do mundo, e eu não falo só rico de dinheiro. O Elon Musk é uma das pessoas mais poderosas do planeta. E não é só por dinheiro. É pela capacidade das coisas que ele está desenvolvendo. Foguete, Neuralink, agora, robôs Optimus, que segundo o próprio Elon Musk, daqui 5 anos vai ter um robô para cada pessoa no mundo. Esse foi o cara que teve a sua rede social derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, a boa notícia para nós brasileiros. Como eu disse, o Brasil nunca caminhou com suas próprias pernas, sempre teve uma intervenção externa. Só que a boa notícia, como eu já disse, é que nos Estados Unidos está Donald Trump, que está tentando mudar a imagem e a estrutura da América toda, para que China e Rússia não tenham um quintal aqui na América, oferecendo riscos iminentes aos Estados Unidos. Seria bom que o Brasil fosse totalmente soberano, mas não é. O Brasil é um país de corruptos que, para tentar uma mudança certa, de verdade, vai precisar de uma interferência externa, que se vier dos Estados Unidos, para mim será bem-vindo, porque qualquer porcaria é melhor do que Lula, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino. Qualquer porcaria é melhor que esse povo. Se você gostou desse vídeo, peço que dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço e me segue nas redes sociais.